Então, vamos lá. Galerinha, falou um monte de coisa sobre a refração, o que era a índice de refração, o que é que acontecia com a luz, saber o ângulo limite, os fenômenos em relação de óbito plano, calcular as distâncias relativas, saber as cores que a luz se decompõe, entender o fenômeno do arco-íris, e agora a gente vai falar sobre as lentes esféricas, beleza? Então, o que são lentes? Da mesma maneira que a gente... Desculpem. Da mesma maneira que a gente pegou, tá? E analisou os espelhos planos e depois curvou esses espelhos, tá? Da mesma maneira que a gente pegou os espelhos e curvou eles, a gente vai pegar uma superfície de separação, tá? E curvar ela. Só que a luz vai atravessar agora. Então, a luz refrata nesse material. Nesse caso, ela refrata na superfície curvada. E assim eu formo uma lente. E as análises que a gente vai fazer em relação à refração são bem mais específicas. Ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. A gente vai separar as lentes, tá? Em grupos, ok? Entender o que acontece com esses grupos separadamente, ok? Antes de tudo, uma lente é uma separação de três superfícies, tá? Que eu tenha pelo menos uma dessa superfície curvada. Então, no caso, eu tenho A, vidro, A. Eu tenho uma separação de três, certo? Mesmo que o A e o A sejam o mesmo, né? Mas eu tenho uma separação de três coisas. A luz vai no ar, bate no vidro e sai no ar, certo? Ou está na água, vai para o vidro e passa para a água de novo. Então, tem que ter três separações, certo? Desde que uma delas seja curvada. Aí eu formo uma lente. Alguém aqui já assistiu aquele filme extremamente antigo, Vida de Inseto? Ninguém? Não é possível. Eu assisti. Tá? Já viram que tem uma cena que a formiga pega uma gota de água, bota na folha e forma tipo uma lunetinha? Sim. Lembra dessa cena? Pronto. Essa cena faz todo sentido físico, porque uma gota d'água ela é esférica e tem um índice de refração diferente do ar. Então, ar, água, ar. Então, é curvado, ele formou uma lente com aquela gotinha de água, faz todo sentido físico. Tanto é que a gente pode fazer esquemas com gotas d'água para fazer um microscópiozinho, tá? Para ver o que tem dentro da água, bem interessante, tá? Então, tem que ter a superfície curvada e o índice de refração separado em três, tá? Tranquilo? E a lente a gente usa um monte de coisa, né, pessoal? Qual vocês acham que foi a primeira aplicação fácil de uma lente durante a humanidade aí? Qual foi a primeira? E aí? Pense aí. Durante a história da humanidade, quando a gente descobriu as lentes, você acha qual foi a primeira coisa que a gente usou a lente? Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Os óculos, tá? Os óculos são os instrumentos mais antigos que a gente tem em relação às lentes, para ajudar na visão, certo? Só que hoje a tecnologia está extremamente mais avançada, a lente é usada para um monte de coisa, né? Tá? Então, a gente tem na fotografia, nas câmeras celulares, está nos projetores, lunetas, microscópio. A outra coisa, o nosso olho também é uma lente, tá? Nosso olho também é uma lente. Então, a gente vai analisar as lentes de maneira geral, depois vai entender o funcionamento do olho humano, tá? Através desses conceitos de lentes que a gente vai abordar aqui. Tranquilo? Prosseguindo. A garganta está um pouco ruim hoje, mas vamos lá. A gente vai separar as lentes em bordas finas ou bordas grossas, tá? Aqui tem espessas, mas acho que grossa é mais fácil, tá? A gente vai separar em borda fina e borda grossa, ok? Como é que a gente vai analisar isso? Deixa eu dar um zoom aqui sem sair do foco. Tá bom. Ó, o que é uma lente borda fina?
Uma lente borda fina é aquela que a extremidade é menor que o meio da lente. Então, estão vendo essa primeira lente aqui? As pontas delas aqui, ó, é fininha, é menor do que o meio da lente, que é grosso. Então, essa é uma lente borda fina. Ficou claro? Alguma dúvida? Pessoal? Tá ok essa primeira para todo mundo? A segunda também. A segunda, olha a extremidade dela. As pontas dela é fina, a extremidade, em relação ao meio dela. Então, ela é uma borda fina também. Tá? Aqui também, ó, as extremidades são menores que o meio. Então, elas são lentes de borda fina, certo? Aí a gente tem um nome específico para cada uma, tá? Dessa lente. Então, o que é que a gente analisa? Tá? A gente tem vários nomes para separar as lentes, tá? A primeira é entre borda fina e borda grossa. A segunda é entre convexa e côncava, ok? Então, ó, a gente não vai ter uma curvatura, então a gente vai analisar dentro da curvatura e fora da curvatura, certo? Dentro do formato do C e fora do formato do C. Então, o que é que vai acontecer? Se eu estou pegando fora do formato do C, eu tenho a parte convexa da curva. Se eu estou pegando dentro da forma do C, estou pegando a parte côncava. Então, as lentes bordas finas, estão vendo aqui, ó, elas são convexas. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Lente borda fina é convexa. Então, aqui, ó, tenho duas superfícies convexas. Então, ela é biconvexa. Ok? Tem uma parte reta e uma parte curvada. Fora da curva é convexa. Então, se tem reta e curva e é convexa, ela é plano-convexa. Tá? E eu tenho aqui, ó, duas curvaturas. Tá? Uma região dentro do C e outra região fora do C. Dentro da curvatura, fora da curvatura. Então, essa lente borda fina ela é côncavo-convexa, porque ela tem os dois. Certo? Alguma dúvida nas bordas finas? Podem falar. Ok? Então vamos lá. Borda grossa. Borda grossa é aquela que as extremidades, tá, são maiores que o meio da lente. Então olha aqui essa lente aqui. Ó. Você pegar aqui, a extremidade dela é maior que o meio dela. Aqui, ó. Essa distância é menor do que a extremidade. Então ela é uma lente borda grossa. Ok? Aqui também, ó. Extremidade maior que o meio da lente. Então, ela é uma borda grossa. Aqui também. Extremidade maior que o meio da lente. Ela é uma borda grossa. As lentes borda grossa são côncavas. Tá? Ou seja, eu estou tratando da curva na parte de dentro dela. Tá? Na parte de dentro desse C. Tá? Então aqui eu tenho duas curvaturas em formato de C e estou tratando dentro dessa curvatura. Então, se tem dois lados em forma de C, estou falando dentro, eu estou falando de uma lente bicôncava. Ok? Estou falando aqui, ó, na parte reta e na parte curvada, tratando dentro da curvatura. Então, estou tratando de uma lente plano-côncava. Aqui, ó, duas superfícies curvadas. Uma parte fora, outra parte dentro. Então, aqui eu tenho uma convexo-côncava, que é o inverso dessa aqui, né? Côncavo-convexa. Então, aqui eu tenho uma lente côncava, que é borda grossa. Aqui eu tenho uma lente convexa, que é borda fina. Ok? Ficou claro nos tipos de lente, pessoal, aí para todo mundo? Alguma dúvida? Podem falar. Beleza. Então, ó, vou falar uma coisa para vocês. Existe a situação normal e uma situação atípica. Qual é a situação normal que a gente trabalha? A situação normal que a gente trabalha é quando o índice de refração da lente é maior do que o meio material que ela está. Por exemplo, a gente vive imerso no ar.
Então, o vidro, a água, tá? A resina, esses materiais, o plástico, eles têm um índice de refração maior que o do ar. Então, isso é uma situação normal para a gente, tá? Então, em situações normais, tá? Em situações normais, uma lente convexa, ela vai convergir a luz, tá? Convergir é aproximar os raios para se encontrar num ponto, tá? Então, em uma situação normal, uma lente convexa, ela vai convergir a luz. Ela é uma lente convergente, tá? Em uma situação normal, uma lente côncava, ela é uma lente que diverge a luz, ou seja, ela afasta os raios de luz. Então, situação normal, convexa, borda fina, ela converge. Côncava, borda grossa, ela diverge. É uma lente divergente e aqui vai ser uma lente convergente. Ficou claro para todos isso aí? Alguma dúvida? Todo mundo ouvindo aí? Beleza. Estou assumindo que vocês estão entendendo, tá? Vamos prosseguir. O que é que a gente vai analisar agora? Por que tem circunferências aqui? Porque não é uma curvatura, então eu posso fechar uma circunferência. E a gente vai analisar fatores geométricos para calcular as coisas, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai entender a relação do índice de refração, tá? Então, depende, tá, do índice de refração. Quanto mais alto for o valor do índice de refração da lente, mais ela vai alterar a trajetória da luz, certo? A gente viu que índices maiores desviam mais a luz, certo? Tranquilo? Então, tem a separação, né, dos índices de refração, beleza. O que é que eu vou ter? Eu vou ter o centro de curvatura. O que é isso? Tá? Seria o centro de curvatura da minha circunferência, né? Que até aquele ponto lá vai ser o raio. Então, eu tenho essa curva aqui, o centro de curvatura, e tem essa curva de cá. Tem um outro centro de curvatura. E esse eixo principal é o que separa a lente em fatores simétricos. Em cima e embaixo tem o mesmo tamanho, certo? Então, tem um raio de curvatura da lente, tá? Que tem a ver com o centro da curvatura. Tranquilo? O eixo principal é onde a gente vai analisar o comportamento da luz. Beleza? E a espessura da lente vai ser a grossura dela, certo? Que é onde ela toca aqui, ó, as curvaturas, onde toca no eixo. Toca nesse ponto, toca nesse ponto. Daqui para cá eu tenho a espessura da lente. Beleza? Então eu posso ter lente mais grossa e lente mais fina. Tranquilo para todo mundo esse referencial, primeiramente? Então vamos lá. Por que isso vai ser importante? Porque os elementos que a gente vai tratar são em cima disso. Os elementos geométricos, beleza? Então vamos lá. O que é que vai... O que é que vai acontecer agora? Vamos lá. O que são lentes convergentes e divergentes? Eu já conversei com vocês, né? Ó, convergir a luz é aproximar para um ponto. Ele junta a luz, ele aproxima os raios de luz, tá? Para um ponto. Divergir a luz é afastar a luz a partir de um ponto. Então, ó, a luz veio aqui, bateu na lente, ficou assim, essa é uma lente convergente. Como eu falei, borda fina, na situação normal, ela converge. Tá? A luz está aqui, bateu na lente, se afastou, borda grossa, situação normal, como eu falei para vocês, diverge. Ok? Situação normal. Qual é a situação normal? Aquela que o índice da lente é maior que o índice do material. Uma situação atípica é quando eu tenho o contrário. Quando é que eu vou ter o contrário? Por exemplo, uma bolha de ar dentro da água. Então, a bolha de ar vai ser a lente. E o ar tem um índice menor do que o da água. Então, isso é uma situação atípica. Tá? Não é uma situação normal. Aí, quando for essa situação atípica, isso aí vai inverter. O que era convergente vira divergente, o que era divergente vira convergente. É só inverter. Beleza?
Tá? Aqui, essa tabelinha aqui representa isso. Na situação normal, fina converge, tá? E grossa diverge. Quando inverte o índice de refração, na situação atípica, a borda fina diverge e a borda grossa converge. Tá? É difícil estar dentro dessa situação, mas é bom saber para analisar o que está acontecendo com a luz em determinadas situações. Tá? Prosseguindo. Lentes delgadas. O que são lentes delgadas? Tá? A gente vai considerar a lente delgada o seguinte. A gente vai dizer que essa lente, a espessura dela é muito menor que o raio. Ou seja, a gente pode considerar só uma lente bem fininha. Tá? Ou seja, só uma linha. Então, a gente vai começar a representar essas lentes através por uma reta. Beleza? Então, essas retinhas aqui em azul são as lentes, ok? Então, vamos lá. Ó, uma lente convergente é uma lente borda fina. Então, a setinha aqui, ó, tá? A pontinha, você imagina que ela é fina, né? É menor que o meio. Então, essa é a representação de uma lente convergente, borda fina, tá? Os raios estão opostos aqui, beleza? Essa linha azul representa a lente. E uma lente divergente, tá? A lente borda grossa. Então, aqui, ó, as setinhas estão se encontrando, porque a parte dela aqui fica mais grossa que o meio. Tá? Então, essa representação da setinha aqui é a lente convergente. Essa representação das setinhas se encontrando, tá? É uma lente divergente. Ok? Por que é importante saber a diferença de um para outro? Porque os fatores geométricos mudam. A imagem formada muda. Muda um monte de coisa. Tá? Então, a gente tem que saber que lente é essa, qual a representação, para poder saber o que está acontecendo com as imagens. Ok? Então, vamos lá. Ó, eu tenho duas coisas, tá? Para analisar, que são simétricas. É o foco, tá? E o ponto antiprincipal. Ficou claro? Então, ó, foco e antiprincipal. O que tiver linha, tá? É imagem. E o que não tiver linha é do objeto. Então, ó, na lente convergente, vocês podem ver que está invertido aqui, ó. Tá? O foco, objeto, e o ponto antiprincipal do objeto estão na esquerda. Tá? Já o foco, tá? Imagem, que é o F', e o ponto principal da imagem estão na direita. Na lente divergente é o contrário. O da imagem está na esquerda e do objeto está na direita. Porque elas têm uma relação sempre inversa. Que um faz, o outro faz o contrário. Tá? Por isso que está invertido aqui essa relação. Ok? E a gente vai admitir que a luz vem da esquerda para a direita. Então, a luz está vindo aqui, para cá, ó, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Aí, como a imagem vai ser formada, a gente vai ter que analisar, tá? Então, o positivo para a gente aqui, ó, vai ser para a esquerda. Pode confundir um pouco, porque na matemática, o positivo normalmente é para a direita, né? Mas aqui, o nosso referencial positivo vai ser na esquerda, que é o referencial de Gauss, que a gente vai ver já já, ok? Tranquilo? Detalhe, eu tenho o centro óptico aqui da lente, que é onde a lente toca no eixo de separação, né? Esse centro óptico é importante. Aqui é a separação que faz aqui do eixo de cima para o de baixo, ok? Outra relação que a gente tem que saber. O ponto antiprincipal, tá? É o dobro do foco, tá? Sempre. O ponto antiprincipal é o dobro do foco. Então, se o foco tem 10 centímetros, o ponto antiprincipal fica a 20 centímetros. Sempre vai ser isso. Tá? Sempre, sempre, sempre. Tanto para o objeto, tanto para a imagem. Tá? O ponto antiprincipal vai ser sempre o dobro do foco. Ok? Entendendo essa relação de separação da lente convergente para a lente divergente, o que é que a gente vai ter agora? A gente vai entender como é que se comporta a luz
em algumas situações específicas, tá? Então, vamos lá. Então, ó, 3 raios notáveis aqui para a gente lembrar. Lembrando, a luz vem da esquerda para a direita. Então, ó, ela, quando passa por uma lente convergente, tem um comportamento. Quando passa por uma lente divergente, tem outro comportamento, certo? Então, o primeiro raio que a gente vai analisar é o raio paralelo ao eixo. Então, tá aqui, ó. Aqui esse é o eixo. Eu tenho esse raio aqui que vem paralelo. É que nem a parte lá dos espelhos. Por isso que eu falei, se você souber bem o espelho e lembrar bem dos espelhos, o estudo futuro de lentes vai ser mais fácil. Qual a diferença? No espelho bate e volta, reflete. Na lente ela bate e atravessa, refrata. Ok? Então vamos aqui, ó. Paralelo. Um raio de luz que incide paralelo, tá? Ele incide na direção do foco. Ele vai na direção do foco. Incidiu paralelo, ele vai na direção do foco. Tá? Lembrando que é o foco imagem, ok? Então ele vem aqui, ó, paralelo, foi para a direção do foco imagem. Esse é um tipo de lente. Essa aqui é uma situação que converge a luz. Os raios estão aqui, eles se aproximam, se encontram no ponto, tá? É uma lente convergente, uma lente borda fina, ok? Já aqui não. A luz veio paralelo, bateu na lente, atravessou, divergiu, ó, se afastou de um ponto. E esse ponto é a direção do foco imagem. Aqui o foco imagem está do lado direito, aqui o foco imagem está do lado esquerdo. Por isso que diverge aqui, beleza? Tem um afastamento da luz, tá? E cada lente serve para uma coisa diferente, tá? Às vezes eu quero convergir a luz e às vezes eu quero divergir a luz, tá? Elas formam imagens diferentes que têm aplicações diferentes na tecnologia e no nosso dia a dia, beleza? Então, o primeiro raio que a gente analisa, raio paralelo ao eixo, vai na direção do foco imagem. Lembra que a luz pode fazer o caminho tanto indo quanto voltando, tá? Os princípios que a gente analisou lá na óptica geométrica. Então, faz ir ou voltar. Então, se um raio vem na direção paralela e vai no foco, um raio que vai na direção do foco, ele passa paralelo. A gente pode fazer analogia aqui, ó, tá? Um raio que incide aqui na direção do foco, tá? Incide aqui na direção do foco, ele refrata paralelo, tá? Tá aqui, ó, incide na direção do foco, refratou paralelo, tá? A direção aqui prolongada, né? Porque não está passando pelo foco, é só a projeção, mas ele refratou paralelo. Por quê? É só fazer o caminho inverso, indo e voltando, dá no mesmo, tá? É um dos princípios da óptica geométrica, né? Beleza. Prosseguindo. E o outro raio, que é simples também, é o seguinte. Um raio que passa pelo centro óptico da lente, ou seja, no ponto aqui de separação onde a lente toca no eixo, incidiu ali, ela passa sem sofrer refração. Beleza? Incidiu no centro óptico, não sofre desvio. Tá? Ela passa reto, não muda o seu ângulo. Tanto na convergente como na divergente. Se ela não muda, né? Incidiu na direção do centro, não muda a sua direção. Beleza? Então, com esses 3 raios, a gente forma as imagens e entende as imagens. Eu só preciso de 2 raios para formar a imagem na minha lente. Beleza? Que vai ser o melhor para mim, né? O que der para fazer. Nem sempre eu consigo usar todos. Então, ó, as imagens formadas, tá, pelas lentes mudam dependendo da lente e dependendo da posição. Então, eu vou mostrar aqui as imagens possíveis para vocês, tá? Para a gente começar a relacionar isso. Vamos aqui. Eu vou botar no Paint, porque fica mais fácil de analisar no lugar de decorar. Eu acho melhor vocês entenderem, tá?
Rapidinho, pessoal, estou só desenhando aqui para vocês pegarem pronto já. Eu já fiz isso com vocês em espelhos, tá? Mas eu vou repetir para a lente para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Seguinte, pessoal. Nós temos os dois tipos de lentes. E vamos entender os tipos de imagem que essas lentes podem formar. Então, vamos pegar a divergente primeiro, que é fácil, tá? Ó, tá aqui. Lente divergente só forma um tipo de imagem, tá? Que imagem vai ser essa? Vamos lá. A gente relaciona a imagem real ou virtual. Vocês lembram disso? Alguém aí lembra desse lance de imagem virtual e real? Vocês ainda estão aí me ouvindo? Já dormiram? Galera? Vamos lá. A gente separa as imagens em real e virtual. Real é uma imagem que eu posso projetar em algum lugar. Por quê? Os raios realmente se encontram, se cruzam, tá? E virtual é quando eu não consigo projetar essa imagem, só vejo ela através da lente ou do espelho. Então, aí o raio não se cruza, tá? É a projeção dos raios que se cruzam, se encontram. Então, a lente divergente, ela só forma imagem virtual. O que é que eu posso relacionar mais em relação a uma imagem? Ó, toda imagem real é uma imagem invertida. E toda imagem virtual é uma imagem direita. Tá? Então, a imagem virtual ela é normal. Se eu tenho um objeto de cabeça para cima, a imagem virtual vai ficar bonitinho lá de cabeça para cima. Mas se eu tenho imagem real, toda imagem real ela é invertida. Então, ela fica de cabeça para baixo. Então, a lente divergente não importa a posição. Qualquer posição que você colocar vai se dar sempre isso. A imagem é virtual, toda imagem virtual é direita e menor que o objeto, tá? Então, lente divergente só forma esse tipo de imagem, virtual, direita e menor. Não importa a posição, tá? Mas uma lente convergente, ela depende da posição, tá? Então, as posições que a gente vai analisar vai ser agora. Quais são os pontos que eu tenho, pessoal? Eu tenho o ponto do principal foco e faltou eu marcar aqui, que é o centro óptico, certo? Vou colocar aqui. Ó, beleza? O centro óptico. Beleza. Então, eu tenho que analisar onde é que o objeto está para saber o tipo de imagem que vai ser formado por essa lente. Então, eu vou pegar aqui um objeto, ó, tá? Estrelinha, beleza?
Então, eu tenho que analisar o seguinte. Eu vou analisar da esquerda para a direita, ou seja, antes do ponto anteprincipal, no ponto anteprincipal, depois do ponto anteprincipal, no foco, depois do foco. Ok? Então, vamos analisar esses pontos geométricos que a gente tem. E é por isso que eles são demarcados, porque é através dele que eu analiso as imagens. Tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Antes do ponto anteprincipal. Então, a primeira posição, antes de A. Tá? Vamos prestar atenção no que eu vou falar para vocês. Antes do ponto anteprincipal, uma lente convergente, ela forma uma imagem real. Toda imagem real é uma imagem invertida. Ok? Nesse caso, antes do ponto anteprincipal, ela é menor. Ok? Ou seja, se o objeto tem um tamanho, a imagem vai ser menor que o objeto. Ok? Em A, tem outra posição, certo? Em A, vai ser o seguinte. Eu tenho aqui, imagina aqui vocês, eu tenho aqui esse objeto. Antes do A, ela é menor. Conforme eu vou aproximando, a imagem vai ficando maior, certo? Quanto mais perto eu estiver aqui, vai aumentando o tamanho da imagem. Então, aproximei o objeto, eu fui aproximando. Quando eu chego no A, aí a imagem ainda é real, tá? A imagem é real. Toda imagem real é invertida, tá? Só que agora, ela em cima do A aqui, ela vai ser igual, vai ser do mesmo tamanho. Se o objeto tem 20 centímetros, a imagem vai ter 20 centímetros. Ela vai ser real, invertida, só que agora ela vai ser igual, ok? Vamos continuar nossa saga aqui de aproximar o objeto da lente. Então, entre A e F, tá? É outra posição. Entre o ponto principal e o foco, o que é que vai acontecer? O que é que eu fiz aqui? Vamos continuar aproximando. Conforme eu vou aproximando o meu objeto, a imagem vai ficando cada vez maior, certo? Então, entre A e F, antes de chegar em F aqui, qualquer ponto entre A e F, eu vou ter uma imagem real ainda. A imagem real é invertida. Só que agora, quando passa do A, ela começa a ser maior que o objeto. Então, ó, antes é menor, em cima do A é igual, depois do A é maior. Tá? Então, por isso que é importante entender, no lugar de decorar, que fica mais difícil. É só você entender que aproximando vai aumentando a imagem, né? Beleza? Aí nós temos agora, eu vou aproximando, tá? Vou aproximando aqui, aí até chegar em F. Cheguei em F. Entre A e F é uma coisa. Em F, em cima do F é outra, tá? Então, em F, foco, acontece um fenômeno interessante. Quando o objeto está no foco, tá? Eu não formo imagem. Eu chamo de imagem imprópria, tá? Imagem imprópria, não tem formação da imagem, tá? Eu tenho só um borrão. Ou a imagem não se forma, ou é só um borrão lá que não dá para identificar. Por quê? Ou não tem imagem, a gente fala que a imagem se forma no infinito, extremamente longe, que a gente não enxerga. Aí esse princípio inverso é válido para a gente. Porque se no foco forma no infinito, muito longe, quando o objeto está muito longe, extremamente longe, que a gente diz no infinito, ele se forma uma imagem no foco. Beleza? Então,
Assim a gente consegue criar instrumentos para enxergar os confins do universo. Porque está extremamente longe, a gente tende a dizer que é o infinito, então a imagem se forma no foco. E assim eu consigo analisar estrelas, luas e planetas longe, tá? Através dessas lentes. Ok? Acabou? Não. Eu ainda posso aproximar até tocar na lente, né? Então, ó, quando eu vou aproximando aqui entre F e O, é a última formação de imagem, tá? Entre F e O, eu tenho o seguinte, aí ela para de ser... Opa. Entre F e Professor, O... não tá dando para te ouvir, não. Deixa eu tentar aproximar aqui. Notebook. Melhorou um pouco agora? Tá melhor? Tá me ouvindo? Jovens, estão me ouvindo bem aí? Eu acho que é só ela que não tá te ouvindo. É porque esse notebook ele não tem entrada para o microfone. Eu tenho que usar o microfone dele. Aí talvez... Eu vou tentar falar um pouco mais forte aqui para ver se ajuda. Tá? Então, ó, quando eu aproximo aqui o objeto, entre F e O, ele deixa de ser real. Passa a ser uma imagem virtual. Beleza? E toda imagem virtual, ela é direita. Ela não inverte a imagem, ela é uma imagem direita. Lembra que não é direita e esquerda não, tá? É direita e invertida, não esqueça. Então, entre F e O, virtual direita, só que eu estou aproximando ainda o objeto. Então, é virtual direita e maior. Ok? Então, assim eu consigo relacionar cada posição sem decorar. É só saber que aproximando está aumentando, saber o que acontece antes do A, menor, em A, igual, passou do A, maior. Até chegar em F, ela é real, e toda real é invertida. Chegou em F, não tem, passou do F, ela passa a ser virtual, e toda virtual é direita. Tá? Então, essas são as posições possíveis para a formação de uma imagem numa lente convergente. A divergente não importa a posição, pode ser onde for, ela só forma uma virtual direita e menor. Então, quando você pegar uma imagem virtual, porque a convergente e a divergente fazem imagem virtual. Mas qual é a diferença? Que a divergente só faz a virtual menor, a convergente faz a virtual maior. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui, voltando para o slide. Então, aqui, ó, olha o que está acontecendo. Eu acho que compartilhei errado. Então, olha o que está acontecendo. Aqui ele está analisando a mesma coisa que a gente fez. Só que nesse caso, ele está pegando os raios, tá? Para saber como é que o raio está se comportando. Então, vamos aqui, ó. Antes do ponto principal, olha o que está acontecendo. Ó, eu vou pegar os raios que eu conheço. Então, ó, paralelo, o raio aqui saindo dessa vela. Vai paralelo, refrata no foco. Olha o foco aqui. E um raio que passa pelo centro óptico não desvia. Então, onde eles se encontram, ó, onde eles se encontram é a imagem. Então, ó, desculpem. O objeto está desse jeito, ele fica menor, tá? Antes do ponto principal. Aí ele vai aproximando a vela e chegou aqui. Ele não mostrou no ar, né? Ele passou do ar. Ele não mostrou em cima do ar. Enfim, mas eu mostrei para você, né? Cadê? Aqui, antes do ar. No ar é igual. Passou do ar, ó, vou pegar os mesmos raios aqui, ó. Paralelo, vai no foco. Incidiu aqui no centro óptico,
Passou reto, não desviou. Quando eles se encontram, eu formo a minha imagem. Então, aqui, olha o objeto. Quando eles se encontram, formam uma imagem maior. Beleza? Tá? É assim que a gente analisa através dos raios de luz. Tá? E por isso que ela é sempre invertida. Porque quando eles vão se encontrar, forma a imagem de cabeça para baixo sempre. Tá? Aqui, ó. Quando agora eu tenho o objeto, tá? Passou do foco, eu não tenho nenhum raio que se encontre de verdade. Eu só tenho raios que se encontram na projeção. Eu estou vendo aqui a projeção dos raios se encontrando, forma uma imagem virtual. Aí ela é uma virtual maior que o objeto. Aí aqui não inverte. Por isso que virtual é direita. Tá? Já a lente divergente, não. Não importa a posição. Sempre vai ser a projeção do raio que se encontra. Tá? E vai ser sempre menor. Não importa a posição. Só que ele não analisou mais as outras posições que eu mostrei para vocês, né? Porque quando está em cima do foco, não existe nenhum raio que se encontre, nem a projeção e nem se cruze realmente os raios. Eles são paralelos, eles se encontram no infinito. Por isso que a imagem própria a gente diz que se forma no infinito. Ok? Ficou claro como analisar as imagens de uma lente? Quais são os tipos de lente que existem? Agora, a gente vai sair dessa análise teórica e começar a fazer uma análise matemática. A gente vai usar equações agora, tá? Aí a gente encerra essa parte de refração para depois falar da visão humana, mas só semana que vem, ok? A gente vai encerrar essa parte de lentes, entendendo o cálculo, e fazer questões. Eu vou no banheiro rapidinho e venho já. A gente continua. Estamos de volta. Vamos lá. Agora a gente vai analisar, tá? Matematicamente as lentes, ok? Então a gente vai criar algumas equações aí para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiramente, tá? A gente vai dar nomes a alguns fatores geométricos, ok? Então, a equação é essa, tá? Deixa eu ver se dou um zoom maior. A equação é essa. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu não sei se vocês sabem, mas matematicamente, quando a gente fala 1 sobre alguma coisa, é o inverso dessa coisa. Tá? Então, o inverso do foco seria a leitura dessa equação, tá? O inverso do foco, 1 sobre o foco, é igual ao inverso do P mais o inverso do P'. Tá?
Então, a gente vai ter que envolver algumas frações, às vezes, tá? Então, você tem que saber trabalhar bem com fração, tá, pessoal? Então, vamos aqui. O que são essas letras? O F é o foco, tá? A distância focal da lente. Tem lente que tem um foco grande, tem lente que tem um foco pequeno. Ok? Tranquilo? O P é a distância do objeto até a lente, tá? E o P' é a distância da imagem até a lente. Ficou clara essa diferença? P é a distância do objeto. P' é a distância da imagem. Tá? E F é o foco da lente. Então, como é que a gente faz para diferenciar uma lente da outra? Já que existem lentes convergentes e lentes divergentes. A equação é a mesma, só que muda alguns fatores. Então, vamos lá. Primeiro fator é o foco. Tá? O foco de uma lente convergente ele é positivo. Tá? Pessoal, só um detalhe aqui. Teve erro de digitação no módulo, agora que eu fui ver. Ó. Alguém consegue enxergar aí o erro de digitação desse módulo que está bem escancarado? Não é questão física nem matemática, não, pessoal. É coisa de português mesmo, de errar o que ele está fazendo aí, do que ele está falando. Estão vendo o erro daqui de digitação do módulo? A gente está falando de lentes. Olha o que tem escrito aqui. Espelho. Erro de digitação, tá? Mas é só trocar espelho por lente, que dá a mesma coisa, tá? Só que tem um detalhe. Aqui ele está falando de côncavo e convexo. A gente vai falar de convergente e divergente, tá? Então, vou só corrigir aqui no Paint para vocês. Vamos aqui, corrigir aqui no Paint e vou compartilhar lá para vocês. Seguinte, a gente vai ter alguns fatores matemáticos para analisar, certo? Então, a gente vai analisar positivo e negativo, dependendo da situação. Então, primeiro, a distância que o objeto está, tá, que é o P, ele vai ser sempre positivo. Tá? O objeto está sempre na posição positiva. Só que a imagem pode estar na posição positiva ou negativa. Tá? E o foco, vamos lá. A gente tem parado no foco. Então, ó, o foco de uma lente convergente é positivo. Ok? Maior que zero, positivo. E o foco de uma lente divergente é negativo. Então, quando você for jogar na equação, o positivo e o negativo influencia bastante, pessoal. Pense no negócio que o sinal dá problema é nessa parte de lente. Tá? O sinal dá sempre problema, lógico, né? Quando você vai somar, no lugar de somar, subtrair, dá problema. Só que aqui, o erro, tá? É pior porque parece que está indo certo e você não percebe que errou. Entendeu? Então tem que ter cuidado com isso.
Falou de lente convergente, foco positivo. Falou de lente divergente, foco negativo. Tá? Então, ó, o objeto, o P, é sempre positivo, mas o P', que é a imagem, pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, ó, P' positivo, ou seja, é uma imagem real. Tá? Objeto e imagem estão opostos na lente. Tá? Já a imagem virtual, o P' é negativo. Tá? Então, objeto e imagem estão do mesmo lado da lente. Tá? Então, por exemplo, quando eu uso óculos, a imagem que está sendo projetada do meu óculos no notebook aqui, está do mesmo lado do notebook, né? Então, eu estou vendo a imagem virtual. Quando é que eu tenho imagem real? Quando eu tenho um lado oposto da lente. Onde eu vejo isso em projetores. Tá? Eu tenho a lente, tá? Eu tenho a imagem sendo dada por uma informação lá no projetor, e essa imagem é projetada no anteparo. Eu tenho a imagem dentro do projetor, de um lado da lente, a imagem projetada do outro, eu tenho imagem real. Eu só consigo projetar imagens reais, tá, pessoal? Imagens, no caso, o P' é positivo, certo? Tranquilo isso para todo mundo? Beleza. E o aumento? Vamos voltar para o aumento. Isso aqui eu consigo achar, se eu tenho duas informações, eu acho a terceira, né? Então, se eu tenho um P' negativo, eu sei que eu estou tratando de uma imagem virtual. Tá? Se eu tenho o foco e o P, eu acho o P'. Se eu tenho o foco e o P', eu acho o P. E se eu tenho o P e o P', eu acho o F. Beleza? Através de um joguinho aqui de frações, né? E o aumento linear transversal, o que é isso? O quanto que eu aumentei ou reduzi o tamanho da minha imagem. Por exemplo, às vezes eu tenho um objeto e a imagem é o dobro do tamanho do objeto. Às vezes é a metade do tamanho do objeto. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A ampliação, ou o aumento, tá? É I sobre O, onde I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. Ok? O tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto diz se eu dobrei, se eu tripliquei, se eu diminuí a metade, se eu diminuí um quarto. Tá? Só que isso aqui é em relação aos tamanhos. A gente pode achar o aumento também, tá? Em relação às distâncias. Então, o aumento também, ó, é o P' sobre P. Tá? Menos P' sobre P. Esse menos é muito importante, tá? Isso aqui era um... Tá muito ruim esse erro de digitação aqui, pessoal. Porque fica parecendo que é um menos o outro, mas não é isso não, tá? Faltou a igualdade aqui. Eu vou pegar isso também para a gente fazer lá no Paint. Aqui, ó. Pessoal, cuidado aqui, tá? Vou consertar aqui a equação para ficar certinho aí, para não ficar com esse erro aí, vocês confundirem. Que é o seguinte. Faltou um igual aqui, ó. Vou espalhar aqui. Faltou um igual, certo? Beleza. Então, ó, ampliação é I sobre O, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou ampliação é o menos P' sobre P, tá? Menos P' sobre P. Isso é muito importante, tá? Esse menos. Por quê? P' pode ser positivo ou negativo, certo? A ampliação, o sinal da ampliação diz se a imagem é invertida ou direita. Então, ó, se a ampliação é positiva, significa que é uma imagem direita. E se a ampliação é negativa, significa que a imagem é invertida. Então, menos da ampliação é só dizer que a imagem está invertendo, certo? Como é que a gente analisa isso? Da seguinte maneira. O P' não pode ser positivo ou negativo? Então, ó, uma imagem direita é uma imagem virtual.
certo? E o P' de uma imagem virtual é negativo. Então, negativo com negativo fica positivo. Por isso que uma ampliação positiva é uma imagem direita, porque é uma imagem virtual. Tá? Se a ampliação for negativa, olha o que vai acontecer. A imagem é invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Então, o P' de uma imagem real é positivo. Negativo com positivo fica negativo. Por isso que uma ampliação negativa, tá, é uma imagem invertida, porque é uma imagem real. Beleza? Ficou claro isso para todo mundo? Já dá para a gente começar a brincar de fazer questões aí? Vamos lá. Passar algumas questões para vocês, tá? Dou um tempo para vocês tentarem e depois a gente resolve junto. Primeiro, como a gente está pegando agora o assunto, vamos pegar primeiro o teórico, tá? Vou pegar aqui o livro de vocês para a gente pegar as questões. Olha aqui, questões teóricas, tá? Vamos lá. Para quem tem um livro, é na página 16, questão 17. Ok? Eu tenho um módulo. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Assinale a alternativa correta. Uma lente de borda fina, cujo índice de refração absoluto é maior que a do meio onde está imersa, é uma lente convergente. Isso está certo ou está errado? Vamos lá. Alguém lembra dos tipos de lentes e como elas se comportam? Ninguém? Não é possível. Vamos aqui. Ah, tem a tabelinha, só que eu expliquei para vocês, né? Vamos lá. A gente separa as lentes de borda finas e bordas grossas, certo? Então ele está dando o seguinte. Lente borda fina. Lembre, lente borda fina é aquela que a extremidade é menor que o meio. Então a gente está falando de lentes convexas, beleza? Então presta atenção. Lente convexa, ou seja, uma lente borda fina, ela vai convergir em situações normais. Qual é a situação normal? A situação normal é quando o índice da lente é maior que o meio material. É justamente o que essa letra A está dizendo. Uma lente borda fina, cujo índice de refração absoluto é maior que o do meio onde está imersa, é uma lente convergente. Então, só pode ser a letra A, tá, pessoal? Só tem uma, e é a primeira, então só pode ser ela, tá? Se tiver outra certa aqui, então é erro na questão. Então, vamos analisar as outras, só para garantir que está errado mesmo, né? Uma lente de borda fina, cujo índice de refração absoluto é maior que o meio onde ela está imersa, é uma lente divergente. Não, borda fina converge em situações normais. Lembre de novo aí, qual é a situação normal? A lente tem um índice maior que o meio, ok? Uma lente borda espessa, borda grossa, cujo índice de refração absoluto é maior que a do meio onde está imersa, é uma lente convergente. Não, borda grossa com índice de refração maior, ela é uma lente divergente. Uma lente de borda espessa, cujo índice de refração absoluto
é menor do que o meio onde está imersa, é uma lente divergente. E aí? Borda grossa é divergente em situações normais, mas ele não está em situação normal. Ele diz que o índice da lente é menor que o meio que ela está. Então, não pode ser essa. Se fosse a situação normal, a lente borda grossa seria divergente. Mas não está na situação normal aqui. Então, ela é convergente. E uma lente de borda fina, cujo índice de refração absoluta é menor do que o meio onde está imersa, é uma lente convergente. E aí? Lente de borda fina converge se ela tiver um índice maior. Ele está dizendo que tem um índice menor. Então, não pode ser. Só pode ser a letra A mesmo. Beleza? Essa foi a primeira questão em relação à teoria. Vamos ver mais. E aí? A questão 18 da página 20. Eu falo o seguinte. A imagem de um objeto real, obtida com a lente esférica delgada, aquelas lentes que a gente analisou, né, que é extremamente fininha, é virtual. A lente é convergente ou divergente? E aí, uma pergunta interessante. Imagem virtual, essa lente é convergente ou divergente? Tem como saber o que é que eu tenho que falar, o que é que eu tenho que explicar? Alguém tem alguma ideia de como fazer? Vamos lá, pessoal. A lente convergente. Primeiro, a lente divergente, ela só forma um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. A lente convergente consegue formar uma imagem virtual? Pergunta para vocês. A lente convergente consegue formar uma imagem virtual? Consegue. Então, só com essa informação, que a imagem é virtual, eu não sei dizer se a lente é convergente ou divergente. Então, pode ser tanto convergente como divergente, porque as duas formam imagem virtual. Se essa imagem virtual for maior que o objeto, aí a lente é convergente. Se essa imagem virtual for menor que o objeto, aí a lente é divergente. Entenderam? Então, só com essas informações eu não consigo saber se é uma lente convergente ou divergente. Tá? Só dizer que é virtual não dá, porque as duas formam imagem virtual. Beleza? Vamos mais. Questão 19. Questão 19 fala o seguinte. Um objeto real é colocado a 15 centímetros de uma lente esférica delgada convergente de distância focal 10 centímetros. Ou seja, da lente até o foco tem 10 centímetros. O cara colocou a 15 centímetros. Então tá antes ali do foco, né? O ponto antiprincipal vai ser quanto? Se o foco é 10, o ponto antiprincipal vai ser 20. Então a gente tem que saber onde essa imagem está, onde esse objeto está, para a formação da imagem, certo? Ele fala o seguinte, dê as características da imagem correspondente. Então, vamos voltar lá àquela situação. Não está mais aqui, né? Enfim. Ó, o foco é 10, então o ponto principal vai ser 20. Então, entre o ponto antiprincipal e o foco, que tipo de imagem vai ser? Alguém lembra? Ninguém lembra? Entre o ponto antiprincipal e o foco, eu formo um tipo de imagem. Que tipo de imagem é isso?
Vamos lá. Quando eu estou antes do ponto antiprincipal, ela é real, invertida e menor. No ponto antiprincipal, ela é real, toda real invertida, e do mesmo tamanho. Passei do ponto antiprincipal e não cheguei no foco, que é onde a gente está aqui, nessa situação da letra A. Ela vai ser real, toda real invertida, só que agora ela vai ser maior. Então, a característica da imagem é real, invertida e maior. Ok? Essa é a letra A. A letra B ele fala o seguinte: desloca-se o objeto de modo que ele fique a 25 centímetros da lente. Quais são as características da nova imagem obtida? Então, a gente sabe que o ponto antiprincipal é o dobro do foco. Se o foco é 10, o ponto antiprincipal é 20. Então, ele está depois de 20, está 25. Então, quando ele está antes do ponto antiprincipal, né, o ponto antiprincipal é 20, ele está antes, que é 25, né? Então, que tipo de imagem vai ser? Antes do ponto antiprincipal, ela é real, invertida e menor que o objeto. Okay? Então, letra A, real invertida maior. Letra B, real invertida menor. Ok? Vou fazer mais. Essa é de desenho. Vou tentar fazer lá no Paint, né? Ele fala o seguinte: um objeto real é colocado exatamente no ponto antiprincipal, objeto A, de uma lente delgada convergente, conforme mostra a figura. Seja a linha o ponto antiprincipal imagem, F o foco principal objeto e F' o foco principal imagem, e O o centro óptico, a imagem obtida é real ou virtual, direita ou invertida. E quanto à altura da imagem? É maior, menor ou tem a mesma altura do objeto? Em que ponto se forma a imagem? Tá? Então, a gente sabe que no ponto antiprincipal, a imagem vai ser invertida, real, toda real invertida, e do mesmo tamanho que o objeto, certo? Então, a gente já sabe as características. Mas vamos desenhar para vocês verem o seguinte. Para isso ser possível, para objeto e imagem ter o mesmo tamanho, isso só é possível se eles estiverem na mesma posição simétrica. Tá? Eu já estou afirmando para vocês. Então, se está no ponto antiprincipal, a imagem vai se formar no ponto antiprincipal imagem. Ok? Eu vou mostrar para vocês através da geometria aqui no Paint. Tá? Rapidinho. A gente sabe que vai ser formado no ponto antiprincipal. E já sabe a característica, que é do mesmo tamanho, real e invertida. Então, vamos fazer aqui. Olha aqui, ó. Eu vou pegar um raio de luz em preto aqui, que sai da ponta e bate paralelo. O raio que bate paralelo vai na direção do foco, certo? São na direção do foco. E o raio que passa pelo centro, ele passa reto sem desvio, certo? Pelo centro. Tranquilo? A gente viu isso. Passou no centro, vai no centro. Passou no paralelo, vai no foco. Onde eles se encontram, eu vou formar a imagem aqui em laranja, exatamente na mesma posição aqui, ó, no ponto principal. Onde eles se encontram, eu formo a minha imagem. Olha a minha imagem aqui, ó, do ponto principal até onde eles se encontram. Tá? Eu não desenhei bem, né, mas seria do mesmo tamanho que o objeto e na mesma posição simétrica, a linha. Isso só é possível se acontecer assim, tá, pessoal? Só é possível ter a mesma dimensão de tamanho se tiver a mesma dimensão de distância. Beleza? Nessa parte aqui
A gente está estudando das lentes. Ok? Só que é uma imagem invertida. Essa aqui está de cabeça para cima. Aqui ficou de cabeça para baixo. Então, a imagem real, se cruzou os raios, toda real é invertida e do mesmo tamanho, ou igual, que o objeto. Ok? Parar de compartilhar aqui. Parar a gravação.